E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Bom, estamos aí de volta para mais um vídeo essa semana e hoje, aqui no Doutor Automóvel, eu vou falar um pouquinho para vocês de cuidados ou de informações que vocês devem ter sobre o pneu do carro. Solta a vinheta aí! Estamos de volta, galera, e vamos começar falando sobre o tamanho dos pneus. É muito importante comprar o pneu do tamanho certo quando você for trocar o pneu do seu carro por um novo. Você tem que comprar exatamente o mesmo tamanho que seu carro está usando, isso é óbvio, natural. Mas como você sabe qual é o pneu que o seu carro usa? Vou colocar um exemplo aqui do lado, uma foto. Esses números normalmente ficam gravados ali no perfil do pneu, ali do lado dele, no lateral. Nesse exemplo aqui a gente tem um pneu 225/50R17. O que quer dizer essa salada de número? É o seguinte, 225 quer dizer a largura do pneu em milímetros, ou seja, esse pneu tem 225 milímetros de largura, 22,5 cm na medida de costureira que a gente chama. Barra 50 quer dizer a altura do pneu, ou o perfil dele, é 50% da largura. O próximo elemento, que é o R, não é tão relevante assim para carro de passeio. Eu acho que todos os carros de passeio têm esse R no pneu. Quer dizer radial. O que é um pneu radial? O pneu possui outros materiais que não são a borracha. Entre eles, uma cinta, que é para aumentar a resistência mecânica e para deixar ele deformar na direção que ele tem que deformar. Então o pneu radial tem essa cinta instalada na direção radial, ou seja, na direção do raio da roda. Existem pneus tipo D, que é diagonal. Mesma coisa, cinta instalada na direção diagonal da roda. Mas esses pneus normalmente são usados mais para veículos de carga, então não é normal. Eu acho que você nunca vai comprar um pneu de carro de passeio diagonal. E bom, era isso que eu tinha para falar sobre o tamanho. Calma, não era tudo isso que eu tinha para falar sobre o tamanho de pneu não. Eu estava editando o vídeo e percebi que eu esqueci de dar uma informação muito importante. Vamos recapitular então. 225, largura do pneu, 50, percentual, quer dizer 50% da largura. Eu falei que o R era o cara radial e eu esqueci de citar uma informação muitíssimo importante que está aqui do lado, que é o 17. O que o 17 quer dizer? No caso desse pneu, quer dizer que ele foi feito por uma roda que tem um aro de 17 polegadas. Então se a tua roda é aro 15, vai ter um 15 aí. Dito isso, vamos voltar aí para o vídeo normal. Outra coisa muito importante também que vocês têm que atentar é que mesmo que seu pneu esteja novo, os sulcos lá estejam pouco usados, o pneu tem data de validade, galera. Então é o seguinte, ali também no perfil tem uma gravação, eu vou colocar aqui do lado também um exemplo para vocês verem. E a partir dessa gravação você consegue saber quando o pneu foi fabricado. No nosso caso aqui vocês podem ver que temos 0313. 13 quer dizer o ano, 2013. E 03, presta atenção, não quer dizer março. 03 quer dizer semana número 3 de 2013. E vocês têm que ficar ligados que normalmente um pneu dura 5, no máximo 6 anos. Depois disso a borracha começa a perder propriedade e ela começa a esfarelar, e você perde propriedade de aderência, fica uma porcaria e também, óbvio, afeta negativamente a segurança do carro de vocês. Então fiquem atentos aí, mesmo que o seu pneu esteja novinho em folha no que diz respeito a desgaste, troque a cada 5 anos pelo problema do material da borracha. Terceiro ponto que eu queria falar, pressão. Eu acho que também todo mundo sabe, ou a maioria das pessoas sabem, que quando você olha no manual do carro tem lá uma faixa de pressão que você deve utilizar para o seu carro. Muitas vezes também tem aqui na coluna B, que a gente chama, que é aqui onde fica atrás do motorista, ali na porta, né? Tem uma faixa de pressão que você pode usar ali. E muita gente acha que é o seguinte, se meu carro está muito cheio, eu uso uma pressão maior, se eu estou sozinho no carro, eu uso uma pressão menor. Não está errado, pode ser. Mas uma coisa que eu acho muito relevante de falar é o seguinte, quando a gente tem uma pressão maior no carro, tanto ele cheio ou vazio, quanto maior a pressão que você coloca, menor é a resistência ao rolamento da sua roda. Ou seja, quanto maior for a pressão do seu pneu, menos gasolina o seu carro vai consumir, porque ele tem uma resistência menor para rolar. Em compensação, você perde aderência. Quando você reduz a pressão do pneu, você ganha aderência, porque seu pneu deforma melhor e, digamos assim, abraça melhor o asfalto, mas essa resistência ao rolamento é maior, pelo fato dele estar aderindo mais ao asfalto. Então, basicamente, o que você tem que levar em consideração é, se eu tenho uma pressão alta, eu tenho baixo consumo de combustível e baixa aderência, baixa segurança para dirigir. Se eu tenho uma pressão mais baixa, eu tenho mais aderência, porém o meu consumo de combustível aumenta.
E o que eu não recomendo vocês de jeito nenhum fazer é colocar mais baixo do que deve, porque o seu pneu pode soltar, você pode ter vários problemas quando você estiver fazendo uma curva mais rápida. Ou você colocar muito acima do que deve, que pode causar deformidade, um monte de coisa. Fala também de que é bom, tipo assim, você encher o pneu antes dele ficar quente, né? O suficiente. Vou botar você falando isso. Ó, tá vendo? Casada já há 1 ano com engenheiro de carro, já ficou esperta, né? Boa, a sugestão da Raquel aqui. Prestar atenção na temperatura. Cara, quando o pneu tá quente, a pressão varia em relação a quando ele tá frio. O que eu quero dizer com isso? Se você saiu lá, tá 20 graus lá fora, o asfalto tá frio, você calibrou seu pneu, ele tem uma pressão. Se você anda com esse mesmo pneu, vamos supor que não escapou ar nenhum, e você anda na rua do Rio de Janeiro, que tá 45 graus na sombra no verão, a pressão interna do pneu aumenta. Ou seja, quanto mais quente o asfalto, mais calor o pneu absorve, mais a pressão interna aumenta. Então tentem calibrar o pneu com ele o mais frio possível, que a tua pressão vai estar o mais perto da realidade. Ou seja, não adianta nada você chegar lá, botei 32 PSI, só que o pneu estava 2 horas já no asfalto quente. Quando esse pneu esfriar, a pressão vai lá embaixo e vai ficar murcho. Você vai ver que não está legal. Então, bem lembrado aí pela esposa do engenheiro automotivo, calibre o pneu de preferência quando ele estiver frio. A última coisa que eu queria falar hoje é sobre a questão do consumo do pneu. Como eu falei que tem um problema na validade, na maior parte dos casos você troca o pneu porque ele acabou mesmo, problema de consumo. Eu não lembro exatamente quanto que é o limite no Brasil, mas eu creio que seja o mesmo daqui da Europa, que você tem que ter no mínimo 1,6 milímetros de perfil de borracha. O que isso quer dizer? Se você medir lá o seu pneu do ponto mínimo onde tem aquele suco até o topo do pneu, que vai em contato com o chão, tem que ter no mínimo 1,6 milímetros ali. É difícil de medir, esse número às vezes não fica na cabeça, como na minha também não tá, mas vocês podem olhar um negócio que chama TWI, que é Tire Wear Indicator, que é basicamente o seguinte: o cara que fez o pneu para você colocou um ressalto ali que tem exatamente a altura que determina que seu pneu acabou. Então eu vou botar uma foto aqui para vocês verem. Tem a marcação e tem a borracha do pneu em si. Quando a borracha fica no mesmo nível, na mesma altura dessa marcação, teu pneu já era. Tem que comprar um novo. E de preferência, cara, troca logo os 4, porque eu particularmente, muita gente que não tem problema, mas eu particularmente não gosto de ter pneus A na frente e pneus B atrás. Então faz o rodízio para eles gastarem igual. Posso até fazer um vídeo de rodízio depois. E quando for trocar, troca logo os 4 para você ter o mesmo composto em todas as rodas do seu carro. E bom, acho que era isso que eu tinha para falar sobre pneu. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de inscrever aqui no canal, que isso é muito importante para mim. Isso me dá muita motivação para continuar fazendo os vídeos. E não se esqueçam de curtir a nossa página no Facebook também. Assim que a gente fechar 10 mil inscritos aqui no YouTube, eu vou ter uma surpresa para vocês.